Olá, boa tarde. Eu sou Marcelo Duarte, eu sou gestor de produtos na Sinqia e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Open Broker. Compartilhar minha tela aqui. Oh, legal. Bom, antes de falar um pouquinho do Open Broker, a gente precisa entender aqui que o Open Broker está diretamente relacionado aqui com o assunto do Open Banking, né? Novidade aí do Banco Central, no comecinho do mês a gente teve aí a nova resolução, né, do Banco Central. Quando a gente fala aqui do Open Banking, principalmente aqui no Brasil, a gente expande um pouquinho mais, né? A nossa própria regulamentação, depois eu vou falar um pouquinho, mas ela é muito mais do que o Open Bank, do que compartilhar e abrir dados bancários, né? Nós estamos falando aqui, na verdade, de um grande ecossistema, né, da transformação da indústria de serviços aqui financeiras, ou seja, uma coisa muito maior, que é onde está inserido o Open Broker, que eu vou falar um pouquinho melhor também, tá? Então, aqui como todo lugar, né, que está mais maduro, que já passou, por exemplo, a gente tem a Inglaterra, a gente tem a Austrália, que tem os sistemas mais maduros, né, que são modelos, são referência para toda os novos players, ou os novos países que estão entrando aqui nesse conceito de Open Banking. Uh, Tem muita coisa ainda que são incógnitas, né? A gente não tem ainda não consegue ter uma previsão de o que vai acontecer, de como é que vai se moldar todo esse ecossistema, né? Então aqui no Brasil é a mesma coisa. A gente tem aqui essa notícia da Reuters, né? Que o Banco Central se pronuncia e diz que a autorregulação aqui no Brasil vai acontecer da mesma forma que está acontecendo lá, ou seja, ele delineou aqui os pilares, né? De toda essa questão do Open Bank e agora ele espera com que as coisas vão naturalmente acontecendo com base aí nos players, nos reguladores, que isso vai se ajustando de acordo com as características, a cultura, né, e a infraestrutura que cada país tem, tá? Então, lá fora a gente tem aí esse PS2, né, na União Europeia, que seria mais ou menos aqui, fazer uma analogia, imagino que seria um PIX, um PSTI, né, toda a questão que norteia aí, principalmente a parte de pagamentos, né? O GDPR também lá fora seria aqui para a gente como se fosse a LGPD, né, que garante toda a proteção dos dados, né, os direitos, né, toda essa questão lá. A LGPD a gente sabe que aqui foi postergada, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto no decorrer da apresentação aqui também, mas são aí ferramentas importantes para que a gente consiga nortear toda a construção desse novo ecossistema, tá? Então o Banco Central diz isso, né? Ele fala, deixa rolar e se precisar eu vou intervir. Se precisar, se eu achar que está tomando um rumo que eu não estou de acordo, a ideia é que o Banco Central vá lá e faça alguma intervenção, tá? A F-Data, ela é uma associação global que está ganhando força aqui na América do Sul. A gente tem aí o Bruno Diniz, que foi, se não me engano, em fevereiro, no comecinho do ano, ele assumiu como head aqui na América do Sul, né? Então também aí uma associação que defende todo esse interesse de abrir os dados, de evoluir, amadurecer toda essa questão do Open Finance, né, que a gente chama. E ela está aqui empenhada também em fazer esse papel aqui também na América do Sul e principalmente no Brasil, dado que o Banco Central acabou acelerando também aí, ou mantendo, né, o que a gente já esperava em relação aos prazos, né? Quando teve o prazo da LGPD, na SINC, lá o pessoal até questionou, falou, pô, Duarte, agora esse negócio vai empurrar, né? Eles vão shiftar, isso vai lá para frente. Eu falei, cara, não acredito muito, porque até por essa questão da Covid, que eu também comento um pouquinho mais para frente, a ideia é que isso tudo acelere a transformação digital, né? A gente tinha aí números de clientes de bancos, né, que não eram digitais, né? O Itaú mesmo divulgou agora recentemente uma informação de que o que ele teve de acréscimo de novos clientes digitais nos últimos 2 meses é o mesmo volume que ele teve no último ano inteiro. Então você vê que eu acho que até meus velhinhos aqui, meus pais, aprenderam a mexer em Netflix, aprenderam a mexer em celular. Então eu acho que, infelizmente, nessa catástrofe, né, ela acaba no mundo digital acelerando todo esse processo. Tá? Ganha mais. Deixei aqui a Numis, né, a Febraban, ela é uma referência para mim também. Eu tenho seguido bastante coisa aqui. Eu tenho acompanhado também TecBan, né, que tem bastante questão interessante, enfim. No decorrer da apresentação, vou passando para vocês algumas referências que você podem consultar também, tá?
Bom, aqui é expandindo, né? Como eu disse, né? O Open Finance, né? O OpenX, né? O OpenX, né? A gente está conectando o Open Banking com pagamento instantâneo, Pix, PSTI, que eu já comentei, as fintechs. Aí eu vou ter um slide mais para frente que eu vou falar um pouquinho sobre algumas iniciativas, oportunidades que podem surgir também com essa questão do Open Banking ou Open Broker relacionado às fintechs, startups. Aqui fala um pouquinho de crédito, mas eu vou entrar mais no segmento de investimentos, tá? Eu falei que eu sou gestor de produtos lá na Sinqia. Eu sou especialista em parte de investimentos, então eu tenho 20 anos já acompanhando esse mercado da indústria de fundos, principalmente, private wealth também, então carteiras administradas, clubes, tá? Então eu vou abordar, quando a gente for falar um pouquinho das fintechs aqui, eu vou dar um destaque para esse segmento de investimentos. Legal? Bacana. Então, falar um pouquinho agora do Open Broker, né? O Open Broker, ele nasceu aí de uma iniciativa, um estudo que foi feito na CVM, né? A CVM junto com o ITS Rio, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Isso foi feito no final do ano passado, em dezembro do ano passado, tá? Na verdade, foi divulgado no final do ano passado, esse estudo, tá? E ele tinha aqui como premissa, né, alguns pilares aqui, né, formação de poupança, mercados eficientes, novos competidores, ou seja, qual que era o objetivo desse estudo, né? O que a CVM estava buscando de tecnologia, principalmente, porque ela fez uma série de provas de conceito, testes, entrevistas, pesquisas, né? O que ela estava, qual que era o objetivo final dela, né? Então, tornar o mercado mais eficiente, apoiar novos entrantes, novos competidores nesse mercado, reduzir custos. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui algumas estimativas que foram feitas nesse trabalho de suitability, né, 5 milhões, eles apuraram aqui em torno de 5 milhões ano de custos para que as corretoras, principalmente, fizessem a questão, o suitability é a análise do perfil do investidor de risco, né, onde você vai ver se o produto que ele está adquirindo financeiro está adequado ao perfil de risco desse investidor. O Know Your Customer, né, é uma outra questão, então a gente fala aqui de conhecer o seu cliente, né, a questão da gente acompanhar e saber se aquele cliente ele é uma pessoa politicamente exposta, por exemplo, se ele pode estar associado a algum terrorista, né, prevenção e lavagem de dinheiro, ou seja, aqui tem mais 5 milhões que foi apurado, então a gente está falando aí, eu estou aproximando os números, né, são 3 milhões e poucos ali, 4 milhões aqui, mas nós estamos falando aí em termos internacionais, que foi a pesquisa que divulgou isso aqui também, de um custo estimado de 10 bilhões anuais só para essa questão de compliance, de você ver se o seu investidor ele está compliance, tá? Então, esse foi um ponto também bacana, e aí a autonomia dos investidores, eu acho que vem de uma transformação maior ainda do que o OpenX, que é a transformação digital, né? Essa questão da centralidade do cliente, do customer success que a gente fala, ou seja, todo esse estímulo, né, essa competição, ela tem gerado uma experiência melhor para o cliente final, para o consumidor final, né? Então, acho que uma coisa maior, a gente vai expandindo aqui, né? Uma coisa muito maior é toda essa transformação que a gente está vivendo e que eu acho que está trazendo como resultado final, principalmente, né, o consumidor mais satisfeito com os serviços que ele está recebendo. Tá? Bom, aqui é a conclusão do Rafael. O Rafael, ele é da ASA, né? A ASA é a Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos da CVM. Depois tem uma questão interessante também que eu comento mais para frente, que é todas essas iniciativas ou essas regulações de Open Banking, elas têm sido feitas lá fora, até onde eu acompanhei pelo menos, por órgãos que estão relacionados à parte de defesa do consumidor. Né? Eu vou comentar depois, mas eu vou falar de uma vez. E aqui no caso do Brasil, eles criaram, acho que um órgão, um regulamento, acho que chama DECEM, tá? Dentro da estrutura do Banco Central, e é esse órgão de defesa do consumidor, o que está ali apoiando o consumidor, é que vai regular esse mercado, que vai acompanhar e que vai precisar intervir nesse mercado. Ou seja, tudo aqui é relacionado à questão de um serviço melhor para o consumidor final. Acho que está todo mundo nessa pegada, né? A gente está vendo todas essas mudanças, né? E aqui um outro ponto importante também que eu vou comentar agora é a questão do blockchain. Então, eles consideraram, e até no resultado final disso, a ideia era a gente ter uma base de dados única, né? Hoje a gente sabe que essa base ela é base de investidores, de cadastro de investidores, ela é pulverizada, fica na mão da corretora, né? Então é uma base centralizada. E a ideia aqui, a provocação que eles fizeram do Open Broker, né, que surgiu esse termo aqui no Brasil, é uma base de dados compartilhada de investidores. Então,
na minha leitura, o Open Broker ele está para a CVM, assim como o Open Banking está para o Banco Central. Tá? Então, a ideia aqui é você ter um único banco de dados usando a tecnologia blockchain, onde você possa compartilhar não só os dados do investidor, mas toda a custódia dele, né? Todos os ativos que ele tem, né? Todos os investimentos, títulos de valores imobiliários, ou seja, todos os produtos de investimento que aquele investidor tem. Então, aqui a gente tem uma série de oportunidades. Em relação ao Open Bank, a gente tem um cronograma hoje, né, com as 4 ondas que eu chamo aqui. Então, se a gente pegar, vou tirar minha fotinha daqui, meu videozinho. Na fase 4, que vai acontecer em outubro de 2021, eles falam dos produtos, serviços, transações de clientes, operações de câmbio, investimentos, seguros e conta salário. Tá? Então, para quem não conhece um pouquinho da Sync, a gente aqui trabalha em verticais, né? A gente tem a vertical de bancos, então a gente tem aí toda a infraestrutura necessária para um banco digital, começar do zero, de cabo a rabo, tá? A gente tem vertical de consórcio, a gente vem no modelo de aquisições, adquirimos grandes empresas que prestam serviço, né, para a indústria de consórcio. A gente tem previdência também bem forte, né? A gente também vem numa aquisição de algumas empresas importantes nesse segmento e fundos, né, que é onde é a minha praia, onde eu gosto de trabalhar. Então, essa fase 4 ela vai pegar justamente nessa questão de previdência, seguros e tal. Ou seja, aqui eu acho que agora, até o Rafael fala aqui nesse destaque que eu peguei aqui do jornal, ele fala um pouquinho de estar alinhado com o Open Bank, né? Então, aqui na minha visão, a ideia que eu construí é que a gente deve ter aqui essa questão do Open Broker, né, bem forte daqui a um ano. Lá para outubro do ano que vem, a gente deve ter casado com o cronograma do Banco Central, e aí na hora que ele abrir os dados de investimentos, produtos financeiros e tal, esse negócio aqui deve ganhar muita força. Tá? Legal, vamos seguir aqui. Blockchain. Tá? Então, assim, o blockchain é o tal do DLT, né? A gente usa o termo mais comum blockchain, mas ele é conhecido no mercado como DLT. Ele é uma espécie de cartório virtual. Né? Como é que ele funciona? É um contrato, você registra um contrato, para mim ele é muito mais seguro do que um cartório. Né? A diferença do contrato, de um cartório para um DLT ou para um blockchain, uma estrutura em blockchain, é que a estrutura de blockchain ela é descentralizada. Né? Ela é descentralizada e ela é colaborativa. Então você tem uma série de pessoas ali com questões de segurança muito robustas, né? Onde você consegue ali garantir aquele contrato, tá? Hoje a gente tem aí vários cases, eu vou falar um pouquinho mais para frente de alguns cases, algumas iniciativas muito interessantes. Isso aqui é um universo, né? É gigante. A gente tem aqui mesmo nesse slide a gente fala em pagamentos, custódia de ativo, tokenização de ativos, são as tal das criptomoedas. Vou falar um pouquinho no próximo slide, tá? Então a gente tem uma série de iniciativas. E aí, falando um pouquinho mais especificamente do cenário aqui do broker, né, do Open Broker, a gente pode imaginar se a B3, por exemplo, né, decide tomar a frente aí e centralizar essa grande base de dados, de informações de investidores. Imagina o poder que essa base não vai ter, né, de identificar perfil, enfim, aí aqui abre inúmeras possibilidades, tá? Essa iniciativa aqui também é muito interessante, né? Ela começou, se eu não me engano, com a SUSEP, CVM e agora com a Previc, salvo algum engano. Ela chama PIR, é do Banco Central também. E a ideia é que eles terem uma única base de dados de todos os participantes do mercado, para que eles possam fazer aí o trabalho deles de acompanhar, e de regular e de, entre aspas, auditar, né? Mas de acompanhar todos os participantes. Então, eles compartilham informações num único base de dados em blockchain, e aí quando a Previc quiser saber, sei lá, de um fundo de pensão, uma informação, aí ele joga lá a informação do fundo de pensão, a CVM também pode consultar essa mesma informação, tá? SUSEP seguradoras, acho que vocês conhecem bem esse mercado, então a ideia é que eles consigam centralizar todas as informações, como a gente tem o banco de dados lá, o Open Broker, né, da CVM para os investidores, aqui estão os participantes, né, que são os que prestam serviço, né, as DTVMs, as corretoras, todas as instituições financeiras que estão aí dentro desse ecossistema de investimentos. Falei dos fundos de pensão, beleza? Aqui tem um negócio interessante também, ó. A CIP, né, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos, durante o SEAB de 2019, ela anunciou uma iniciativa de rede blockchain sistema financeiro nacional. Aqui até eles usam essa tecnologia Corda, que a gente tem vários, eu não conheço muito, tá, essas questões, eu estou aprendendo aqui junto, até que foi um desafio essa participação aqui nesse evento do Open Week, e aí
eu acabei me aprofundando um pouco mais. Então, Corda, pelo que eu entendi, ela é uma plataforma onde você desenvolve, né, novas aplicações ou novos sistemas baseados na tecnologia blockchain. Tem outras tecnologias também, agora eu me lembro o nome, mas enfim, outras plataformas que fazem esse tipo de acesso, mas a Corda é interessante porque, pelo que eu entendi, ela já está um pouco mais madura, ela já está mais adaptada às nossas questões regulatórias, acho que LGPD, esse tipo de coisa, tá? Tem uma empresa que é referência aqui, que vale mencionar, que é a R3, né? Eu vou falar do Lyft lá na frente, mas ela tem trazido bastante inovação aí, alguns parceiros interessantes com soluções em blockchain. É bem legal. Vou falar mais para frente, tá? Bom, e aí eu tinha falado da B3 aqui, acabei pulando, mas imagina se você diz que o blockchain é um cartório virtual, né? E ele consegue fazer essa amarração de contrato. Supondo que valores mobiliários também são contratos, né? São contratos de debêntures, ações também são contratos. Imagina aí o que isso pode causar de transformação nos agentes de custódia, né? Nos títulos de valores mobiliários, né? Aqui está um exemplo de transformação, a tokenização dos valores mobiliários, né? Tokenização a gente fala, todo mundo lembra do Bitcoin, né? Ethereum, todas essas moedas virtuais, moedas baseadas nessa tecnologia de Bitcoin, tá? Desculpa, de blockchain. Bom, mas é como eu disse, blockchain ele é um contrato, ele consegue garantir você que aquilo tem um lastro, né, que a gente fala no mercado financeiro, né? E aí quando a gente fala de contrato de investimento, a gente não está falando só de moeda, né? Abre um leque aqui, a gente pode estar falando de novo, de imóveis, a gente pode estar falando de ações, títulos públicos, outros ativos reais, ou seja, a gente pode aqui, o céu é o limite, né? Aqui a gente pode criar qualquer tipo de contrato. A gente vê também a CVM fazendo aí alguns passos, não tem muito a ver aqui com tokenização, tá? Eu vou misturar um pouquinho o assunto, não tem muito a ver com tokenização. A gente vê aí as debêntures escriturais, né? Todo esse processo de assembleia digital, ou seja, toda essa questão do ativo financeiro, do produto final, ele está se tornando uma coisa digital, né? Isso é, para mim, disruptivo. Isso, para mim, vai transformar, acho que daqui a 1 ano, talvez 2 ou 5, não sei o timing disso. As coisas estão acontecendo muito rápido, mas eu acho que aqui a gente, assim como eu acredito que os cartórios vão sumir em pouco tempo, tá? A gente tem aqui alguns intermediários, não sei se a DTVM, a corretora, mas muitos intermediários aqui devem sofrer algum impacto, tá? Bom, aqui a gente também fala muito da questão dos custos, né? Então isso, eu citei lá os 10 bi, né, por ano, são os custos aí estimados internacional para fazer toda a questão de compliance nos investidores. Então aqui foi feito alguns estudos também como todo mercado, né? Mercado aberto que a gente tem intermediador, a gente sabe que a gente vai deixando o processo mais fluido e isso tem uma redução de custo significativa, tá? Liquidação, a gente está vendo SERC aí, CIP, enfim, a gente tem uma série, C3, a gente tem uma série de novos entrantes, né? Tá falando agora de competir, a Bolsa tem um novo player no mercado aí, que se eu não me engano vem lá da TS, né? Então a gente tem aí uma abertura no mercado também que deve acontecer com base em todo esse cenário que a gente está conversando aqui, tá? Então, a Security Token, quando a gente fala, as aplicações que ele tem, eu trouxe alguns cases aqui para a gente só ter a noção, né, do que está acontecendo no mercado. Aqui a gente tem tokenização de fundos já, né, desde 2017. Ó. A gente tem também fundo monetário tokenizado pela Franklin Templeton, né? Tem o cenário do mercado Bitcoin, que é conhecido por todos, né? Então, acesso democrático, eles bancam lá. E aqui eu acho esse case bem interessante. Tem case da TechBan, com tokenização de numerários, enfim, tem inúmeros, né? Muita coisa rolando aqui. Mas esse aqui eu destaquei que eu achei interessante, né? O BTG Pactual, ele lançou esse token, né? Que ele está chamando de HBZ, não sei se é essa a pronúncia correta, mas que ele está tokenizando, de novo, imóveis. Né? E aí com pagamento de dividendos, tudo isso. Bom, exatamente como isso está funcionando eu não sei, mas eu achei isso aqui muito bacana. Né? Então, de novo, aqui é o céu limite. Né? Tem neguinho bolando de tudo quanto é coisa em relação a tokens de valores imobiliários. Tá? Principalmente agora com essa questão do Open Bank, isso aqui ganhou uma força
gigantesca. Inclusive, ontem eu estava participando do Darwin, que é todo um lab, né, da RTM, onde a gente vai ali olhando algumas startups e tal, e eu vi algumas empresas com ideias bastante interessantes aqui, tá? Vamos lá. Eu fico aqui, isso aqui dá para falar o dia inteiro só de um slide desse, tá? Aqui é bastante interessante também, então vamos aqui entender como é que funciona um pouquinho o mercado de intermediação e o que está acontecendo, porque a gente também não tem só a tecnologia ou a inovação, né? Ou a questão do Open Banking que está influenciando isso aqui. Existem várias medidas, muitas medidas que vêm sendo tomadas já pelos reguladores e autorreguladores, no caso a Ambima, enfim, a PMEC, aí depende se a gente está falando de private equity, de real estate, falando do mundo de fundos, tá? Que é a minha praia aqui, que fica mais fácil para mim. Quando a gente fala de intermediação de títulos e valores imobiliários, aí lembrando que daqui a pouco vão vir os tokens, força, a gente está falando das corretoras e das DTVMs, né, que são as distribuidoras de valores de títulos mobiliários. Tá? Essas instituições financeiras, além delas fazerem o que é conhecido no mercado, que é a intermediação, execução de ordens e tal, elas também têm elas podem, né, através de outras resoluções, CVM 542, 541, prestar serviços de custódia qualificada, fazer administração de carteiras, e aí quando a gente fala de carteira, clubes de investimento, carteiras administradas, fundos de investimentos, fundos estruturados, FIP, fundo imobiliário, ou seja, isso aqui também tem expandido, né, a regulamentação tem cada vez mais trabalhada no sentido de trazer transparência para o investidor, né, aqui a gente tem um marco regulatório para mim da indústria de fundos, que foi a Lei de Liberdade Econômica, onde ela delimita muito bem a responsabilidade do gestor do fundo, do administrador do fundo, do cotista do fundo, né? E ela tira aquela questão da corresponsabilidade. O que é a corresponsabilidade? Bom, deu um problema no fundo, né? Deu um problema financeiro, o fundo quebrou, vamos falar assim, né? Deu uma merda no fundo. E aí o que acontece? Se deu esse problema na gestão do fundo, por exemplo, uma parte dessa prejuízo que foi gerado pelo fundo, ele era repassado para o distribuidor do fundo, para o administrador do fundo, para o cotista do fundo, né? Hoje, não, com a lei de responsabilidade de liberdade econômica, desculpa, que veio agora recentemente, aqui está até um artigo que eu peguei de uma entrevista com o pessoal do Credit Suisse, de março de 2020, bem recente, que ela tira essa corresponsabilidade. Então, se o gestor fez alguma coisa errada, ele vai pagar pelo que ele fez. Né? Se o administrador errou, ele paga pelo erro dele. Então, cada um paga pelo seu erro. Está bem delimitado a responsabilidade e o papel de cada um dentro da estrutura desse fundo. Né? Uma outra questão interessante também é o cotista. Né? O cotista ele pode sofrer um prejuízo no máximo do tamanho da cota, do valor em cotas de fundos que ele tem. Então, se ele tem 1 milhão que ele investiu naquele fundo, deu um prejuízo, deu um problema lá e ele que tem que ser penalizado por isso, ele vai pagar no máximo 1 milhão, no máximo que ele tem em cotas de fundo. Então, assim, isso aqui foi um marco regulatório para a indústria de fundos e aí impacta diretamente a questão da intermediação, né? Porque a gente vê que o volume de negociação de fundos de investimento vem crescendo bastante, ainda mais com a CVM 558 que teve lá em 2015, né? Que também define muito bem o papel do administrador, toda a questão dele publicar as informações num site, lâmina de fundo, ou seja, esse mercado ele vem em transformação, não é de agora, né? Agora acho que acelera tudo essa questão da transformação digital, mas ele vem já se adaptando, né, de novo, trazer um melhor serviço para o consumidor final já há muito tempo. Desde lá de 2011, 2013, a gente vê algumas medidas já que vêm nesse sentido de trazer aí menos risco, né, e mais transparência, ou pelo menos assim, traz risco, mas o cara está ciente do risco que ele está assumindo, né? Então o mercado acho que já vem nesse sentido há muito tempo. Aqui eu trouxe também, ó, Clear Customer, a gente teve a legislação 612 em setembro de 2020, né, 539 lá atrás, que fala do suitability, né, que é a questão que eu expliquei de perfil do investidor estar aderente ao produto que ele está adquirindo, né, a LGPD, que foi postergada, mas ela, de qualquer forma, daqui a pouco ela está aí, né, se eu não me engano, maio do ano que vem, já não lembro mais como é que foi. Várias iniciativas desses sistemas de cadastros das corretoras, o Sinacor, Sincad, várias experiências o pessoal está fazendo, o B3 está com várias iniciativas legais também. A gente vê que isso já vem se transformando há algum tempo, não é coisa tão recente a transformação. Eu acho que, de novo,
O que acontece agora é que acelera, tá? A nossa bolsa também, ela é 1% da população. A gente tem hoje 2 milhões de investidores, mas tem uma população aqui de 200 milhões. Então, a gente está falando de 1%, ou seja, é um mercado que é gigante, tem crescido absurdamente, esse gráfico mostra isso, principalmente nos últimos anos. Vou citar aqui fundos de novo, fundo imobiliário foi listado em bolsa, isso deu um boom, acho que no ano passado, né? Mais de 400 mil novos, enfim, CPFs, alguma coisa assim. Aqui fala em CPFs, 550 mil, mas se a gente for considerar o cadastro das corretoras, como a gente pode ter um CPF em várias corretoras, o mesmo CPF, a gente está falando aqui de só nesse ano até agora, até o mês passado, 700 mil novos cadastros, que aí, né, como é um para N, a gente tem 550 CPFs novos de investidores, tá? Mas cadastro só 700 mil em 4 meses, é muita coisa. Né? Imagina, para fazer o suitability tudo isso, o clear commerce tudo isso, para ver se o cara está aderente aqui às questões de lavagem de dinheiro ou não, enfim, isso aqui eu acho que é um custo muito alto, né? Não só financeiro, mas operacionalmente ele é um custo bastante alto, tá? Custódia, a gente não está falando só de custódia de ativo, não. Eu falo de fundos, falo de outros ativos também, não só de ativos que eu digo, ações, né, renda fixa, que o pessoal está acostumado, mas é que eu tenho carteira administrada que é custodiada, tenho clube de investimento que é custodiado, eu tenho o próprio fundo, né, fundos exclusivos, está crescendo bastante. Se eu não me engano, em 2019 a gente teve em torno aí de chegamos a 700 bilhões só em fundos exclusivos. Né? A indústria de fundos ela tem 5 trilhões hoje de patrimônio. Né? A gente tem em torno aí de 20 mil veículos, né? 15 mil fundos, mais as carteiras administradas, mais os clubes. Então, assim, é realmente um mercado muito grande. Tá? E, de novo, é um mercado que eu acho que é muito bem regulado no Brasil, a gente é referência em outros países em termos de regulação. A CVM vem fazendo um trabalho incrível, está dando muito trabalho para a gente aqui na Sinqia manter nossos produtos up-to-date. Tá? Temos trabalhado duro aqui para conseguir acompanhar esse ritmo, principalmente se a gente for entrar nessa questão do fundo estruturado, dos FDICs, tudo isso, né? Crédito privado, né? A gente vê iniciativas aí de as fintechs recebendo aporte de BNDES, as fintechs podendo emitir título de dívida, né? Então a gente vê um mercado realmente assim em expansão absurdamente. Tá legal? Previdência também a gente estima aí chegar a 1 trilhão de patrimônio, né? Estamos falando das entidades de previdências fechadas, tá? No segundo trimestre agora desse ano. Então realmente é um mercado que está em expansão, tá? Seguindo o baile aqui, em termos de regulamentação, outro marco importante aqui, né, entrou aí esse ano, então a transferência de custódia, então isso está totalmente relacionado ao que a gente está conversando, do Open Broker, então hoje a gente tem a portabilidade, vamos dizer assim, do investidor, então ele consegue sair de uma corretora ou de uma DTVM, migrar para outra e tem um prazo de 2 dias para isso, tá? Inclusive a CVM, eu destaquei aqui, ela publicou aqui uma orientação, né, em alguns canais sobre como proceder nessa época de Covid ou de coronavírus. Tá? Então, ela disse do processo eletrônico principalmente, então ainda tinha algumas etapas que precisavam de papel, né, de contato, né, entre pessoas e tal, então ela já na original, já nesse ofício circular, quando ela já fala já do processo eletrônico e ela reforça agora esse ponto com a questão do Covid. Tá? Já comentei aqui alguns pontos, né, as iniciativas, as assembleias digitais, tá? Acho que todo esse movimento, né, infelizmente, a questão do Covid, mas nesse cenário aqui da questão do Open Broker, eu acho que isso acelera muito, né? Não só aqui, mas toda a transformação digital acelera muito essa questão. Tá? Aqui tem um agravante interessante, né, para quem mais gosta de fundo aqui, que é a minha praia, que é a tal do conta e ordem, né? Da gente fazer a distribuição do fundo por conta e ordem. O que é a distribuição de fundo por conta e ordem? É quando o administrador não sabe quem é o cotista do fundo, né? O distribuidor, aqui as plataformas de distribuição, né? A gente tem várias aí no mercado. Elas têm um cliente, elas são dona do cliente, ela tem identificação do cliente quando ela repassa essa informação para o administrador, ou seja, também ela aqui assume toda a responsabilidade em relação ao cotista, né, em termos legais, né, mas em contrapartida ela é o cliente dela, né, isso não está lá no administrador, então isso também agrava um pouquinho essa questão da portabilidade, então eu trouxe aqui só
um pouquinho do desenho para ver como é que ele vai ficar muito mais simples, né? Principalmente aqui na ponta do gestor, que tinha que ficar trocando informação com o distribuidor, com fundos, ficou mais clean, né? Então, acho que a ideia é essa, que eles vêm já fazendo algumas medidas que corroboram com essa questão da interoperabilidade, a gente compartilhar informações, né? De ter o consumidor como o ponto central de toda essa questão. Então, acho que esse é um ponto importante também, a transferência de valores imobiliários, essa questão da transferência de custódia, ela também ela ajuda a gente a criar aqui, a descobrir novas oportunidades dentro dessa questão dos investidores. Legal? Bom, fintechs, aí mais um universo gigante, né? São 748% desde 2015, que foi quando começou aí o Brasil começou a engatear, mas números, olha que interessante. A gente tem hoje 6 mil startups no país e acho que em torno de 500 dessas startups são fintechs, né? A gente tem aí 45 milhões de desbancarizados ainda no Brasil, que movimentam em torno de 800 bi, né? Eu comentei a questão do Itaú, da base digital deles, que cresceu em 2 meses, o que não cresceu em um ano inteiro, né? A gente tem aí nos 4 primeiros meses, 480 milhões investidos em startups brasileiras. Em abril, 144 milhões. Em 2019, em todo, a gente teve 2,7 bilhões de dólares, eu estou falando aqui, tá? Quando eu estou falando esses milhões e tal, são em dólares, né? Então, 2,7 bilhões em 2019. Então, 4 primeiros meses, 480 milhões de dólares investidos em startups brasileiras. Tá? Mencionei também a questão do Covid, BNDES injetando 4 bilhões em FDICs, né, em fundos de direito creditórios que estão relacionados a micro e pequenas empresas, então, de novo, incentivando o crédito, né, através de fundos de investimento. Tá? Tem a Prefeitura de São Paulo investiu aí na Capta, que é uma fintech da Estônia, ou seja, a gente está vendo, PicPay também, ela divulgou 20 milhões de clientes depois do isolamento social. Então, ele chegou a um pico de 20 milhões de clientes hoje, o PicPay, e ele atribui isso à questão do isolamento social. Então, que reforça de novo esse ponto que eu coloquei em relação ao Covid. Tá? Bom, aí das fintechs, a gente tem aí vários tipos de fintechs, eu destaquei aqui, eu acho que o Radar Fintech Lab tem um monte também de radares, de empresas que divulgam essas informações, mas eu gosto bastante do Fintech Lab, tá? Que falam sobre esse tipo de empresa, né? Interessante para a gente aqui dentro do nosso contexto é falar um pouquinho das empresas de blockchain. Então, acho que são mais comuns, o pessoal já conhece, Foxbee, o mercado Bitcoin também não é muito a minha praia. Tá? Vou focar aqui nas empresas de investimentos. Né? Então, a gente tem fintechs de investimento. O que essas fintechs fazem? Tem um monte de modelo também aqui dentro. Tá? Vou pegar alguns aqui para a gente conversar. Vamos falar ali de Gorilla, por exemplo. Né? A Gorilla é uma ferramenta que consolida os investimentos do cliente, dá uma visão de carteira ali consolidada dos produtos dele. Interessante, imagina com o Open Bank que isso não acontece, né? É um pouquinho parecido ali, que eu acho que é o Conta Azul que faz isso, em relação ao banco, acho que é o Conta Azul. E aqui a gente tem o Guia Bolso, né? O Conta Azul, na verdade, ele é de contabilidade. O Guia Bolso é que faz essa integração de várias contas correntes que você tem numa única plataforma, num único aplicativo. Aqui é parecido, tá? Então o Gorilla ele faz isso, ele traz todos os meus investimentos que estão espalhados aí nos bancos, né? Para private banking ou em corretoras e tal, e consolida isso e monta para mim uma única visão para eu conseguir montar aquelas visões de estratégia, onde eu estou ganhando, estou vendendo, posso ali colocar despesas e tal, então é bem interessante. A gente tem ferramentas como o Yup, eu gosto bastante para você comparar. Assim, eu gosto bastante, né? Eu não uso no meu dia a dia, mas eu acho interessante para quem, principalmente para quem é mais leigo, para quem não conhece tanto desse mercado. Ele é muito friendly, ele é muito simples na hora de comparar os investimentos, na hora que você olha os investimentos. Então, é uma ferramenta de análise para você comparar. E eu acho que para esse público que está começando a entender o que é educação financeira, tá? Ter ferramentas mais aprimoradas para quem já é conhecedor desse mercado. O Warren também é bem interessante, eu fiz um trabalho com eles, tive a oportunidade de conhecer o Tito Guzmão, e eles fizeram um produto ali que ele mistura um pouquinho de um robo-advisor, né? Então você entra com seus objetivos, eu quero formar meu filho na faculdade, eu quero fazer uma viagem, eu quero poupar para a previdência, aí você dando seus objetivos, ele faz ali um suitability,
ver seu perfil de risco, ver os produtos que ele tem ali, os fundos, né? Então, ele tem ali os fundos que ele faz a alocação do seu recurso, e aí ele faz aquela distribuição, ele tem um algoritmo por trás, onde ele vai ali dizendo quanto você tem que ter no curto prazo, quanto no longo prazo, joga no fundo de curto, de acordo com o seu perfil, então ele faz essa alocação dos recursos que você tem disponíveis para poder cumprir aqueles seus objetivos. É bem legal, tá? A Verius já é mais um robô advisor, né? Já alguma coisa, eu acredito que seja um pouquinho mais robusta, tem um pouquinho mais de algoritmos por trás para fazer a alocação dos investimentos, enfim, aí tem um monte, né? Orama, que está vinculado um pouco mais à questão da distribuição de produtos, Monetar, e várias outras que a gente tem visto aí que são com ideias bastante, aqui, de novo, né? Com a abertura dos dados, da questão do Open Broker e tal, eu imagino que aqui você vai misturar muito o que eles chamam hoje de o perfil social, né, de investimento, né? Você não só olhar a questão do risco e tal, essas questões mais matemáticas, mas também conseguir identificar através da experiência do seu usuário, do seu cliente, o perfil psicológico dele, né? E trabalhar e misturar um pouquinho da questão financeira com a questão psicológica, com os objetivos, e aí criar ferramentas realmente disruptíveis aqui. Legal. Crowdfunding também é um movimento que está forte, eu gosto muito dele, acho que ele ficou um bom tempo ali meio que em banho-maria, né? E agora ele ganhou um pouco de força de novo. O que é o crowdfunding? Isso aqui a gente está falando de private equity, principalmente, venture capital, tá? Normalmente tem algumas empresas também de imóveis, né, relacionadas ao mercado imobiliário, e a ideia é que é um investimento participativo, né? Até um número ali que fala que teve um crescimento de 300, tem umas colinhas ali bem clarinhas, não sei se vocês estão vendo, mas ele tem um crescimento de 300% nos últimos 2 anos, esse mercado de crowdfunding, tá? E ali a gente está falando de investimento participativo, né? A gente tem, de uma ponta, é o Uber aqui do mercado de crédito, vamos falar assim, né? Numa ponta alguém querendo tomar o dinheiro, na outra ponta alguém querendo investir, né? E aí através dessa estrutura de crowdfunding, ou do fundo de crédito, de um fundo de private equity, por exemplo, pode ser a estrutura baseada no FIP, aqui no caso, um fundo de investimento e participação, você estrutura essa operação, monta ela, e aí você tem um aparato legal, diferente, de um aparato legal, se fosse um fundo normal, vamos dizer assim, tá? Um fundo numa gestora e tal. Aqui eles abrem, você acaba com um investidor tomando um pouco mais de risco, na minha opinião, porque todo o registro da documentação, a guarda desses documentos e tal, ele abre mão de algumas coisas para tornar esse processo um pouco mais fluido, né? Acho que essa é a ideia. Então eles criaram uma regulamentação específica, se eu não me engano, a 588 da CVM, tá? Onde você consegue aí criar, deve ter em torno de 29, na última vez que eu consultei tinha 26 empresas, se eu não me engano, não tem esse número aqui, que já estavam nesse segmento, tá? Mas tem, de novo, muito projeto interessante, muita coisa acontecendo aqui. Lift, o Lift é uma iniciativa do Banco Central, onde ele acelera esses projetos de inovação. É muito interessante, aí agora vou citar o caso da R3, eu vi recentemente a Gávea Investimentos, que foi também um cliente meu, que eu já trabalhei lá um tempo, enfim, tratando questões de fundos offshore, gestão e tal, mas eles publicaram um case muito interessante de tokenização de agronegócio. Tá? Foi um dos finalistas aqui no Lift, então o processo Lift, ele não é em Cuba, tá? Mas ele ajuda algumas empresas ali a viabilizar aquela ideia, aquele projeto, aquele conceito que ele está trazendo novo, né? Então aqui a gente tem, se vocês entrarem lá no Lift e consultar, vai ter algumas empresas que são as que foram aprovadas ou as finalistas do processo, e esse projeto da Gávea que eu comentei é uma tokenização de commodity agrícola bem interessante. Vale a pena dar uma olhadinha lá e ver como é que eles estão trabalhando esse mercado secundário, né, o mercado de balcão para negociação de commodity agrícola. Bem legal, tá? Também tem uma oportunidade grande aqui, né? O mercado agrícola, eu vejo muito amigo meu indo dar curso de educação financeira, tal, em Goiás agora, essa coisa toda. Então, o agronegócio também é um mercado bastante interessante e eu acho que menos maduro, talvez que os demais, onde a gente pode ter bastante surpresa, hein? De ferramentas e aplicações e sistemas interessantes, tá? Outro ponto legal, a gente tinha o Sandbox. O Sandbox ele é todo um arcabouço regulatório, eu chamo de infraestrutura, não no sentido de máquina, de software, mas no sentido de você conseguir ali, de novo,
viabilizar inovações, projetos interessantes que possam agregar em todo o ecossistema financeiro, tá? Então, já existia o sandbox da SUSEP, né, onde tinham algumas iniciativas rodando ali dentro, onde a própria SUSEP ela abre mão ali de alguma questão regulatória, não, para testar aquela solução e ver se ela realmente é segura, se ela traz benefício para o cliente dela, para o cliente final. Aqui agora, lá em 15/5, também bem recente, a CVM publicou as regras do sandbox dela, tá? Então aqui de novo a gente abre aí uma possibilidades incríveis, tá, da gente construir. Eu tô até vendo como é que a gente sim que aqui consegue participar disso, porque a gente tem bastante frente aberta lá. A gente está também trabalhando aí na transformação dos nossos produtos, né? A gente tem hoje em torno de 160 produtos mais ou menos, estão ali em 30 POs, tá? Mais ou menos 1.300 funcionários, 1.000 e poucos funcionários. A gente tem recentemente aí a chegada do Léo Monte, que é o nosso CMO, e do Thiago Saldanha, que é o CTO, com muitas ideias, vieram do Vale do Silício. Então, eu estou bastante empolgado na Sinqia, falando um pouquinho agora, que a gente já terminou aqui, tá? Eu estou muito empolgado lá pela oportunidade e com todo esse mindset, com toda essa questão, essas mudanças que vêm sendo implementadas lá dentro, né? Principalmente em relação à evolução dos nossos produtos. A gente está com muita frente bacana. A gente já tem aí, não posso falar muito da estratégia da empresa, mas a gente já tem bastante iniciativa interna de projetos disruptivos, principalmente em parceria com o nosso laboratório de inovação, que é o Torque, tá? Galera, é isso. Eu agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade aí que a Sinqia vem me dando. Agradeço por vocês terem participado aqui desse webinar, dessa palestrinha que eu estou dando aqui, e estou à disposição. Tá? Eu tenho lá meu LinkedIn, tenho meus contatos aí, e quem quiser bater um papo, trocar uma ideia de inovação, estou aprendendo muito esse mercado ainda também, estou à disposição para a gente bater esse papo. Valeu, obrigado e até a próxima. Quando começa o futuro? Quando a sua empresa pode realmente dizer que não vive no passado? O cliente do presente já vive no futuro. E para estar no futuro, é preciso antecipar, colocar o seu negócio à frente do tempo. Isso significa muito mais do que saber o que há de novo e quais são as tendências. Significa fazer o novo e ser tendência. Com as ferramentas e parceiros certos, é possível viver essa transformação de perto. O futuro também é para você. E a Grid está aqui para isso. Uma plataforma completa de soluções tecnológicas prontas para uso, para você acelerar o seu negócio, criar novas oportunidades, descobrir soluções, abrir portas, desafiar o status quo. Para andar na velocidade do futuro, só existe um caminho: a inovação. Grid 1.0. Seja inovação, viva o novo.